ricas forem as pessoas, mais espiritualizadas elas se tornarão. Elas não têm outro caminho possível, não podem evitar isso. E somente então surge o verdadeiro contentamento. Este contentamento surge quando há uma harmonia entre a criação de uma riqueza interior e a riqueza exterior que foi adquirida. Se houver harmonia apenas entre pobreza exterior e pobreza interior, o contentamento será falso. Em ambos os casos há uma perfeita harmonia, contentamento, mas a harmonia que provém dessa dupla pobreza gera um contentamento feio, ao qual falta vida e vitalidade. É certo, então, que o Ocidente se interesse cada vez mais pela meditação. É por isso também que o cristianismo está perdendo força no Ocidente, pois ele não desenvolveu de forma alguma a ciência da meditação. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três religiões que não vieram da Índia, nasceram no tempo em que o Ocidente era pobre. Não podiam desenvolver técnicas de meditação, pois não havia necessidade para isso. Permaneceram como religiões dos pobres. Agora que o Ocidente tornou-se rico, há uma disparidade. Essas religiões ocidentais, nascidas na pobreza, não têm o que oferecer para os homens ricos. A seus olhos parecem infantis, não são satisfatórias. Não podem satisfazê-lo. Mas as religiões orientais nasceram na riqueza, e por isso os ocidentais cada vez mais se interessam por elas. O budismo tem, hoje, uma grande influência, e o Zen se espalha rapidamente. Por quê? Porque nasceram da riqueza. Há uma enorme semelhança entre a psicologia atual dos ocidentais e a psicologia do budismo. O Ocidente se encontra agora no mesmo estado em que Buda estava quando se interessou pela meditação. Era a busca de um homem rico. O mesmo ocorre com o hinduísmo e com o jainismo. Essas três grandes religiões da Índia nasceram da riqueza e abundância. A Índia está perdendo contato com suas próprias religiões. Não consegue mais entender Buda, pois agora é um país pobre. Pode parecer surpreendente, mas os indianos pobres estão se convertendo ao cristianismo. Enquanto os ocidentais estão se convertendo ao budismo, ao hinduísmo, ao Vedanta, os intocáveis, as pessoas mais miseráveis da Índia, estão se tornando cristãos. O que quero dizer, portanto, é que essas religiões têm um apelo especial para os mais pobres. Mas não têm qualquer futuro, pois mais cedo ou mais tarde haverá riqueza em todo o mundo. Não faço apologia da pobreza, não respeito a pobreza. A humanidade tem o direito às duas riquezas, espiritual e material. A ciência desenvolveu a tecnologia para criar a riqueza material. E a religião desenvolveu a tecnologia para criar a riqueza espiritual, yoga, tantra, taoísmo, sufismo, hasidismo, essas são as tecnologias do eu interior. O Oriente está vivendo em um estado de quase inconsciência. Está com fome demais para meditar, está pobre demais para rezar. Seu único interesse é em pão, abrigo, roupas. Quando os missionários cristãos chegam e abrem uma escola ou um hospital, os indianos ficam impressionados, dizem isto é espiritualidade. Mas quando eu vou falar sobre meditação, não estão interessados, são contra isso. Que tipo de espiritualidade é esta? É preciso encontrar um equilíbrio. Eu defendo um mundo unido, único, no qual o Ocidente possa satisfazer as necessidades do Oriente e o Oriente possa satisfazer as necessidades do Ocidente. Ambos têm vivido separadamente por tempo demais, e isso não é necessário. O Oriente não deve mais ser Oriente e o Ocidente não deve mais ser Ocidente. Chegamos ao momento crítico em que todo este planeta pode se tornar um só. Ele deve se tornar um só, porque só assim poderá sobreviver. O tempo das nações já se foi, o tempo das divisões terminou, o tempo dos políticos também. Estamos nos movendo em direção a um fantástico mundo novo, uma nova fase para a humanidade, na qual haverá apenas um único mundo, uma única humanidade. Neste momento haverá uma enorme liberação de energias.
O Oriente possui tesouros, as tecnologias religiosas. O Ocidente possui outros tesouros, as tecnologias científicas. Se os dois puderem unir-se, este mundo se tornará um paraíso. Não será preciso, então, esperar por um outro mundo. Pela primeira vez somos capazes de criar o paraíso aqui, nesta terra. E se não o fizermos, a culpa será única e exclusivamente nossa. Defenda essa visão de um único mundo, uma só humanidade no final das contas, uma ciência integrada que reunirá os dois aspectos. Será uma mistura de religião e ciência, uma ciência que poderá lidar com o interior e o exterior. É isto que estou tentando realizar em minha comunidade. É um local de encontro do Ocidente com o Oriente. É um útero no qual uma nova humanidade pode ser concebida, de onde ela pode surgir, curando a divisão entre corpo e alma. Não separo a existência nestas duas velhas dicotomias, o plano material e o plano espiritual. Há apenas uma única realidade, a matéria é sua forma visível e o espírito, sua forma invisível. O corpo não pode sobreviver sem a alma, e a alma não pode existir sem o corpo. Na verdade, essa divisão entre corpo e alma, que vem do passado, criou um grande peso no coração dos homens. Criou uma esquizofrenia na humanidade. Em minha forma de pensar, a esquizofrenia não é uma doença que eventualmente se abate sobre uma pessoa. Toda a humanidade, até o momento, tem sido esquizofrênica. Muito raramente, apenas uma vez em centenas de anos, surge um homem como Jesus, ou Buda, ou Mahavira, ou Sócrates, ou Pitágoras, ou Lao Tse, que é capaz de escapar deste padrão esquizofrênico em que vivemos. Dividir a realidade em duas partes opostas, antagônicas, é perigoso porque significa dividir também o homem. O homem é uma miniatura do universo. Divida o universo e o homem terá sido dividido também. Divida o homem e o mesmo ocorrerá com o universo. Eu acredito na unidade orgânica indivisível da existência. Para mim, não há distinção entre o plano espiritual e o material. Você pode ser espiritualizado e funcionar no plano material. Seu funcionamento será mais feliz, mais estético, mais sensível. Seu funcionamento no plano material não será tenso nem cheio de ansiedade e angústia. Uma vez, um homem se aproximou de Buda e perguntou: o mundo está tão cheio de desespero, as pessoas estão vivendo na miséria. Como você pode permanecer sentado em paz, silêncio e alegria? Buda respondeu: se uma pessoa está sofrendo, com febre, o médico deve deitar ao seu lado e sofrer também. O médico, por compaixão, precisa se deixar infectar, se deitar ao lado do paciente e ter febre. Isso irá ajudar o paciente. Antes, havia apenas uma pessoa doente, mas agora haverá duas. O mundo estará duplamente doente. O médico não precisa estar doente para ajudar o paciente, ele precisa estar saudável. Quanto mais saudável ele estiver, mais ele poderá ajudar. Não sou contra trabalhar por um mundo melhor no plano material. Seja qual for o trabalho que você estiver realizando, trabalhando em prol do equilíbrio ecológico, contra a fome, contra a pobreza, contra a exploração, a miséria, a opressão seja qual for o seu trabalho no plano material, ele será enormemente beneficiado se você aprofundar suas raízes espirituais, tornar-se uma pessoa mais centrada, calma, introspectiva, porque então toda a qualidade de seu trabalho terá sido alterada. Você poderá pensar de forma mais interiorizada e seus gestos serão mais graciosos. A compreensão de ser interior irá ajudar muito outras pessoas. Não sou um espiritualista, nem tampouco um materialista, no sentido tradicional dessas palavras. Charvaka, na Judia, Epicuro, na Grécia, Karl Marx e outros são todos materialistas. Dizem que apenas a matéria é verdadeira e que a consciência é um subproduto, que não possui realidade própria. E há pessoas como Shankara e Nagarjuna que dizem o mesmo, só que ao contrário.
Dizem que a alma é real e o corpo, irreal, maia, ilusão, um subproduto, que não possui realidade própria. Para mim, ambos estão metade certos e metade errados. E uma meia-verdade é muito mais perigosa do que uma mentira completa. Uma mentira completa é, ao menos, inteira, tem uma certa beleza, mas uma meia-verdade é feia e também perigosa. Feia porque é apenas metade de algo, como um homem que fosse dividido em duas partes. Dividir um homem é perigoso, porque ele é uma unidade orgânica. No entanto, fizeram isso através dos tempos, fazendo com que este pensamento se tornasse rotineiro, quase um condicionamento. Não pertenço a nenhuma escola, nem à escola dos materialistas nem à escola dos assim chamados espiritualistas. Minha abordagem é total, holística. Acredito que o homem é, ao mesmo tempo, material e espiritual. Na verdade, uso as palavras espiritual e material apenas porque sempre foram usadas. O homem é psicossomático, não material espiritual, porque este cria uma dualidade. Não há um i entre o material e o espiritual, nem mesmo um hífen. Eu usaria apenas uma palavra e diria que o homem é material espiritual. Espiritual significa o centro de seu ser, enquanto o material é a circunferência de seu ser. A circunferência não pode existir sem o centro, assim como o centro não existe sem circunferência. Meu trabalho é o de ajudar seu centro a tornar-se claridade, pureza. Então essa pureza será refletida também na circunferência. Se o seu centro for belo, sua circunferência acabará se tornando bela e, se sua circunferência for bela, seu centro será afetado por essa beleza. Há uma história que ilustra o que estou dizendo. Dois místicos estavam conversando. O primeiro disse: tive um discípulo uma vez, mas, apesar de todo o meu esforço, não consegui que ele atingisse a iluminação. O que você fez? Perguntou o outro. Fiz com que ele repetisse mantras, olhasse para símbolos, usasse vestimentas especiais, pulasse para cima e para baixo, inalasse incenso, lesse invocações e se mantivesse de pé durante longas vigílias. Ele não lhe disse nada que pudesse ajudá-lo a compreender porque nada disso estava aumentando o estado de consciência dele. Nada. Certo dia, apenas se deitou e morreu. A única coisa que ele disse foi irrelevante. Quando é que vou poder comer algo? Claro que para uma pessoa espiritual é irrelevante falar sobre comida. O que isso tem a ver com espírito? Não sou esse tipo de pessoa espiritual. Sou tão hedonista quanto Carvaca, tão materialista quanto Epicuro, tão espiritual quanto Buda ou Mahavira. Sou o começo de uma visão totalmente nova. Meditação é vida e não um meio de vida. Todos têm que fazer algo na vida. Uma pessoa será um carpinteiro, outra será um rei, outra um negociante, outra um guerreiro. Todas essas coisas são meios de vida, formas de ganhar o pão de cada dia, de obter um abrigo. Não importa se você for um guerreiro ou um negociante, são escolhas sobre como ganhar a vida, não podem mudar seu ser interior. A meditação é vida e não um meio de vida. Não tem nada a ver com o que você faz, mas tem tudo a ver com o que você é. Sim, é verdade que os negócios não devem penetrar em seu ser. Caso seu ser também fique preso aos negócios, será difícil meditar e impossível tornar-se um sannyasi, alguém que procura. Porque, caso seu ser tenha se tornado um executivo, uma pessoa de negócios, então você terá se tornado calculista demais. E uma pessoa calculista é necessariamente covarde, pensa demais, não pode arriscar saltos. A meditação é um salto, da mente para o coração e, em última instância, do coração para o ser. Você irá cada vez mais fundo, lá onde os cálculos terão que ser deixados para trás, onde toda lógica se tornará relevante. Não será possível levar sua esperteza para lá. Na verdade, a esperteza não é a verdadeira inteligência. A esperteza é um substituto pobre para a inteligência.
As pessoas que não são inteligentes aprendem a ser espertas. Pessoas inteligentes de fato não precisam ser espertas, são inocentes, não precisam ser astuciosas. Funcionam a partir de um estado de não saber. Se você é um negociante, não há nada de errado nisso. Jesus era filho de um carpinteiro, ajudava seu pai trazendo e cortando madeira. Ele pôde se tornar um meditador e um sannyasi, e, no final das contas, se tornar um Cristo, um Buda. Se o filho de um carpinteiro pode tornar-se um Buda, por que você também não pode? Kabir era um tecelão. Trabalhou durante toda a vida. Mesmo depois de ter atingido a iluminação, continuava a tecer, pois gostava muito de fazer isso. Muitas vezes seus discípulos pediam, insistentemente, com lágrimas nos olhos, que ele não trabalhasse mais. Você não precisa mais fazer isso. Nós estamos aqui para cuidar de você. Há tantos discípulos, e você continua a tecer, mesmo já sendo velho. E Kabir respondia, mas vocês sabem para quem eu estou tecendo? Para Deus. Agora todas as pessoas são um Deus para mim. Esta é a minha forma de rezar. Se Kabir pôde se tornar um Buda e ainda assim permanecer tecendo, por que você não pode fazer o mesmo? Mas os negócios não devem entrar em seu ser. Os negócios devem ser algo externo, seu meio de ganhar a vida. Quando você fechar sua loja ou sair de seu escritório, esqueça seus negócios. Não leve a loja ou o escritório para casa com você. Quando estiver em casa, com sua mulher, seus filhos, não seja homem de negócios. Isso é feio, significa que seu ser está contaminado pelo que você está fazendo. O fazer é sempre algo superficial. O ser deve permanecer transcendental em relação ao seu fazer e você deveria ser sempre capaz de colocar seu fazer de lado e entrar no mundo de seu ser. É sobre isso que a meditação diz respeito. Há certas mentes que funcionam permanentemente como se estivessem fazendo negócios. Em todas as dimensões de suas vidas, essas pessoas são pessoas de negócios. Se você for esse tipo de pessoa, aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar para os que estão dispostos a apostar. É o lugar para as pessoas que podem arriscar tudo por nada. Exatamente isso, tudo por nada, porque a meditação levará você a um estado de completo vazio. Mas aqueles que chegarem ao vazio da meditação imediatamente perceberão que também atingiram a completude de Deus. O vazio de si mesmo é a completude de Deus, este é seu outro aspecto. Você se torna nada e subitamente uma grande plenitude desce sobre você. Você está transbordante, preenchido por Deus. Ao tornar-se vazio, você se torna espaçoso, torna-se um hóspede para o grande visitante. Mas se você ficar calculando o tempo todo, movendo-se cuidadosamente, não poderá tornar-se nada. Como deixar de lado tudo em troca de nada? Então o que eu ensino não é para você. Vá procurar um desses pseudo-professores velhos e tradicionais. Eles irão consolá-lo. Irão lhe dizer que você pode continuar sendo um homem de negócios e ainda assim abrir uma conta bancária no paraíso. Seja caridoso, faça doações para os pobres, para o templo, para a igreja ou sinagoga, para o hospital, para a escola. Dizem que você será recompensado mais tarde, após sua morte. Basta praticar a caridade. Se você explora o trabalho de outras pessoas, pode sempre lhes dar uma parte de volta, pode dar um pouco de seu dinheiro para instituições beneficentes. Essas são as formas de consolação. E haverá um lugar reservado para você no paraíso. Não seja tolo. O paraíso não sai assim tão barato. Aliás, não há paraíso em lugar algum, é algo que está dentro de você mesmo. E nenhuma caridade poderá levar você até lá. Mas é possível atingir esse lugar se toda a sua vida se tornar caridosa, o que é algo totalmente diferente. Se você chegar lá, toda a sua vida se tornará compaixão. Continue sendo uma pessoa de negócios, mas esqueça-se disso por algumas horas.
Não quero que você fuja de sua vida cotidiana. Estou aqui para lhe falar sobre os caminhos, as formas, a alquimia que lhe permitam transformar o ordinário no extraordinário. Seja uma pessoa de negócios no escritório, mas não em casa. E, de quando em quando, se esqueça por algumas horas até mesmo da casa, da família, do cônjuge, das crianças. Fique sozinho consigo mesmo. Mergulhe cada vez mais fundo em seu ser. Divirta-se consigo mesmo, ame a si mesmo. Então, aos poucos, você perceberá que uma grande alegria que está crescendo, sem nenhuma causa externa. Isto é seu próprio ser, seu próprio florescer. Isso é meditação. Sentado, em silêncio, sem fazer nada, a primavera virá e a grama crescerá sozinha. Sente-se em silêncio, sem fazer nada, e espere a primavera. Ela sempre vem e, quando chegar, a grama crescerá sozinha. Você verá essa grande alegria crescendo em você sem qualquer motivo. Divida essa alegria, espalhe para os que estão a seu redor. Nesse momento, sua caridade estará dentro de você. Não será apenas uma forma de atingir um objetivo, ela terá um valor intrínseco. Uma vez que você tenha se tornado um meditador, Sânias não está muito longe. Meu Sânias, em particular, não é nada além de viver no mundo comum, mas viver de tal forma que não me sinta possuído por ele. Permanecer transcendental, permanecer no mundo, mas um pouco acima dele. Isso é Sânias. Não é Sânias a moda antiga, na qual você tinha que fugir de sua família, de seus filhos e seus negócios, ir para o Himalaia. Isso nunca funcionou bem. Muitos foram morar nas montanhas, mas carregaram consigo suas mentes estúpidas. O Himalaia não pôde ajudá-los muito, pelo contrário, eles nada mais fizeram senão destruir sua beleza. Em que o Himalaia pode ajudá-lo? Você pode deixar o mundo, mas não pode deixar sua mente aqui. A mente irá com você, ela está dentro de você. E onde quer que você esteja, essa mesma mente irá criar o mesmo tipo de mundo ao redor de você. Um grande místico estava morrendo. Ele chamou seu principal discípulo. O discípulo ficou muito feliz ao ver que seu mestre o chamava, pois ele havia sido escolhido entre uma multidão de pessoas. Provavelmente o mestre iria transmitir algum grande segredo que não havia contado para ninguém até agora. Esta é a forma pela qual ele está me escolhendo como seu sucessor, pensou o discípulo, enquanto se aproximava. O místico disse: tenho apenas uma coisa a lhe dizer. Eu não fui capaz de ouvir meu mestre, que me disse esta mesma coisa ao morrer. Eu era tolo e não o ouvi, nem mesmo pude entender o que ele queria dizer. Mas estou lhe falando, com toda a minha experiência, que ele está certo, apesar de eu ter achado absurdo quando ele me contou. O discípulo perguntou: o que é? Por favor, me conte. Tentarei seguir cada uma de suas palavras. O mestre então disse: é algo muito simples. Nunca, em momento algum de sua vida, tem um gato em sua casa. E antes que o discípulo pudesse perguntar por quê, o mestre morreu. Agora ele se sentia desorientado. Que frase idiota! E a quem ele iria perguntar o que aquilo queria dizer? Foi procurar as pessoas mais velhas do vilarejo. Há algum sentido nessa mensagem? Deve haver algum sentido misterioso oculto aqui. Um dos anciãos falou: sim, eu sei porque o mestre de seu mestre disse o mesmo para ele. Nunca, jamais, tem um gato em sua casa. Mas ele não ouviu. Eu sei toda a história. O discípulo pediu que o ancião lhe contasse tudo para que ele pudesse entender o significado do que o mestre lhe dissera. O ancião riu. Disse: é algo muito simples, não há nada de absurdo aí. O mestre de seu mestre deixou para ele uma grande mensagem, mas seu mestre nunca se perguntou: qual o sentido disso? Ao menos você foi inteligente o bastante para indagar a respeito. Seu mestre era jovem quando essa mensagem lhe foi transmitida. Ele costumava viver na floresta e possuía apenas 2 roupas, nada mais.
E o pior é que frequentemente suas roupas eram destruídas pelos ratos que entravam em sua casa, e ele era obrigado a pedir novas peças às pessoas do vilarejo. Um dia, um habitante do vilarejo disse: "Por que você não tem um gato? Se você tiver um gato, ele comerá os ratos e não haverá problemas. Do contrário, como nós, que somos pessoas pobres, faremos para lhe dar roupas novas todos os meses." Parecia bastante lógico, então ele pediu que alguém lhe desse um gato. Levou o gato para casa, mas aí começaram os problemas. O gato obviamente salvou as roupas, mas o gato precisava de leite, porque depois que ele comeu os ratos não havia mais o que comer. E o pobre homem não podia meditar, porque o gato estava sempre miando e gemendo e dando voltas a seu redor. Ele retornou ao vilarejo e falou com algumas pessoas, que lhe disseram: "Esta é uma situação difícil. Agora teremos que lhe fornecer leite diariamente. Em vez disso, podemos lhe dar uma vaca. Assim a situação estará resolvida, você fica com a vaca. Você pode beber o leite e seu gato também. Assim você também não precisará mais nos pedir comida diariamente." A ideia parecia ótima. Ele levou a vaca. E o mundo começou. É assim que o mundo começa. A vaca precisa de grama, e as pessoas disseram: "No próximo feriado, nós limparemos uma área na floresta e prepararemos a terra. Você irá plantar um pouco de trigo e algumas outras coisas, e deixará uma parte para a grama." E os habitantes do vilarejo fizeram o que haviam prometido: limparam a floresta, araram o solo, plantaram trigo. Mas agora havia outro problema: era necessário irrigar a terra, cuidar da plantação. E o pobre homem gastava todo o seu dia com isso. Não havia mais tempo para ler as escrituras, nem para meditar. Mais uma vez ele retornou ao vilarejo e disse: "Meus problemas só estão piorando. Agora o problema é que não há mais tempo para meditar." Eles responderam: "Espere um pouco. Uma mulher acaba de ficar viúva, ela é jovem e temos medo que ela seja uma tentação para os jovens de nosso vilarejo. Por favor, leve-a com você. Ela é saudável, pode tomar conta de sua terra, da vaca, do gato, e irá preparar sua comida. Ela também é muito religiosa. E não se preocupe, ela não irá perturbá-lo." Assim as coisas se encaminharam para sua conclusão lógica. Veja o quanto o homem já havia se afastado de seu caminho desde que recebera o gato. A mulher foi morar com ele e cuidar dele. Durante alguns dias, ele se sentiu muito feliz. Ela massageava seus pés. Aos poucos o que tinha que acontecer aconteceu, eles se casaram. E quando você se casa, na Índia, tem ao menos uns 12 filhos. No mínimo. Então toda a meditação se foi. Ele se lembrou disso apenas quando estava morrendo. Lembrou-se outra vez que, quando seu mestre estava morrendo, havia dito a ele para tomar cuidado com os gatos. Foi por isso que ele lhe disse isso. Agora é sua vez de tomar cuidado com os gatos. Basta um pequeno passo na direção errada e você estará seguindo o caminho errado. E sua mente estará com você, aonde quer que você vá. Uma vez estive no Himalaia. Estava em uma região deserta do Himalaia com 2 amigos. Entramos em uma caverna deserta. Era tão bonita que passamos a noite lá. Na manhã seguinte vi um monge e disse: "Saiam, esta é a minha caverna." Eu disse a ele: "Como é possível que esta caverna seja sua? Você não vê que é uma caverna natural? Você não pode tomar posse dela, você não a construiu. E você renunciou ao mundo, à sua casa, à sua família, aos seus filhos, seu dinheiro e tudo mais, e agora está dizendo que esta é a sua caverna e que nós devemos sair. Esta caverna não pertence a ninguém." Ele estava muito irritado. Disse: "Vocês não me conhecem. Sou um homem perigoso. Não vou deixar a caverna para vocês. Tenho vivido nela durante os últimos 13 anos. Nós o provocamos o máximo que pudemos. Ele estava cheio de ira,
pronto para matar. Então me virei e disse: está bem. Nós vamos embora. Estávamos apenas provocando você para lhe mostrar que 13 anos se passaram, mas sua mente continua a mesma. Agora esta caverna é sua, porque você morou aqui durante 13 anos. Você não a trouxe consigo quando nasceu e não a levará quando morrer. E nós não ficaremos aqui para sempre, apenas por uma noite. Somos apenas viajantes, não monges. Vim apenas ver quantas pessoas estúpidas vivem nessa parte do mundo, e você parece ser a mais estúpida de todas. Você pode deixar o mundo, mas será o mesmo. Você irá recriar o mesmo mundo, porque estará levando a planta em sua mente. Não se trata de deixar o mundo, a questão é mudar a mente, renunciar à mente. É isso que a meditação é. O contentamento é o objetivo, a meditação é o meio. O contentamento é o objetivo da vida, e a meditação é o meio para atingi-lo. Sem a meditação, ninguém nunca saberia verdadeiramente o que é contentamento. Não é prazer. Prazer é fisiológico, químico. Não possui profundidade e é muito momentâneo. Por exemplo, um orgasmo sexual é prazer. Durante alguns instantes você está no topo do mundo, mas apenas naquele curto período de tempo. Logo em seguida vem uma profunda tristeza e uma depressão se instala. É com trema por isso que, após fazer amor, as pessoas dormem. É com trema uma forma de evitar a tristeza. Para garantir a reprodução das espécies, a natureza encontra maneiras espertas de fazer com que certas coisas aconteçam. Se não fosse pelo prazer, a atividade sexual pareceria tola. Seria como fazer ginástica ou yoga. Por conta do prazer, as pessoas estão dispostas a fazer várias coisas idiotas. Mas é apenas um fenômeno químico, hormonal, psicológico. Não pode ser mais profundo que isso, pois a fisiologia não é profunda. Contentamento não é nem mesmo alegria. O que chamamos de alegria é psicológico. Sempre que você encontra um momento de exaltação e entusiasmo, seu ego fica preenchido e você se sente alegre. Quando obtém uma vitória pessoal, é eleito ou ganha alguma competição, se sente alegre, pois você derrotou os adversários, obteve sucesso, fama, dinheiro, glória. Mas logo se cansará disso tudo. Apenas as pessoas bem-sucedidas sabem quão cansativo é o sucesso. Apenas as pessoas ricas sabem quão profundamente desapontadas estão. Mas elas nem mesmo podem dizer isso, porque pareceria ainda mais tolo, as pessoas iriam rir. Elas desperdiçaram suas vidas acumulando riquezas e agora dizem que isso foi uma má ideia. Sempre que seu ego estiver preenchido, você se sentirá feliz. Mas contentamento é um outro fenômeno, completamente diferente. Não pode ser prazer, pois não é fisiológico. Não pode ser alegria, pois não há preenchimento do ego. Pelo contrário, e a dissolução do ego, e a dissolução de sua entidade. Meditação é isso, a junção, a dissolução em meio ao todo, esquecendo completamente que você é algo separado, lembrando apenas de sua unidade com o todo. É por isso que Gurdjieff costumava chamar seu processo de meditação de autolembrança. Buda chamava sua meditação de lembrança correta. Somos um só com o todo, ainda que pensemos que estamos separados dele. Somos inseparáveis. Não podemos nos separar simplesmente porque pensamos que estamos separados. Basta lembrar. Basta deixar para trás essa falsa noção de que somos separados. Nesses raros momentos em que você deixar de lado seu ego, sua personalidade, seu complexo mente-corpo, para tornar-se apenas um observador, uma testemunha, uma consciência, você descobrirá a meditação. Com isso, você sentirá um grande contentamento, vindo de todas as direções, de todas as dimensões. Todo seu vazio interior será imediatamente preenchido. Ele se tornará um lago de contentamento. Este é o objetivo,
E o método e a forma de atingi-lo são a meditação. Não há alternativa. Portanto, é preciso aprender a assimilar o espírito da meditação. Não importa quanto tempo irá levar, qual será o preço, é preciso estar pronto. Uma vez que você esteja pronto, não será difícil. É esse estado de espírito que faz com que você se torne merecedor desse enorme contentamento, e as coisas passam a ser bem simples então. Todos já nascemos místicos. Um amigo me disse uma vez, a meditação é para místicos. Por quê, então, você propõe sua prática para pessoas comuns? Primeiro, queria dizer que nunca encontrei uma pessoa comum. Isso não existe. É algo criado por pessoas egoístas. Um egoísta precisa criar coisas comuns. Essa é a única forma através da qual seu ego pode existir. Nenhum ser humano é comum, pois cada um de nós é sempre absolutamente único. Cada ser humano é criado por Deus. Como, então, poderia ser comum? Deus nunca cria nada comum. Tudo em sua criação é raro. Cada indivíduo é tão único que nunca se repetirá. Você nunca foi antes, nunca será depois. Não é possível encontrar ninguém exatamente igual a você. Ainda assim, a meditação seria para místicos. É verdade, trata-se de algo para místicos, mas nós já nascemos místicos, pois cada um de nós carrega consigo um grande mistério que precisa ser compreendido. Cada um de nós possui um grande potencial que precisa ser desenvolvido. Todos nascem com um futuro. Todos têm esperança. Qual o sentido, então, quando se fala em ser um místico? Um místico é alguém que está tentando desvendar os mistérios da vida, que está se movendo rumo ao desconhecido, que está explorando novos territórios, cuja vida é de exploração, de aventuras. E é assim que começa a vida de toda criança. Com admiração, assombro, com muitas perguntas em seu coração. Cada criança é um místico. Mais tarde, em algum momento dentro do suposto processo de crescimento você perde o contato com sua possibilidade interna de ser místico e torna-se negociante, ou balconista, ou cobrador, ou ainda padre. Você se torna outra coisa. E começa a pensar que você é esta outra coisa. E quando realmente acreditar nisso, então assim será de fato. Estou me esforçando, aqui, para destruir suas noções errôneas sobre si mesmo e para liberar o misticismo que há em você. Meditação é um caminho para liberar o misticismo e serve para qualquer um, sem exceção. A meditação é para místicos. Por quê, então, você propõe sua prática para pessoas comuns e para os filhos dessas pessoas? Ninguém é comum, e as crianças são as mais capazes de aprender. São místicos naturais. E antes que sejam destruídos pela sociedade, antes que sejam destruídos por outras pessoas condicionadas, corrompidas, o melhor a fazer é ensinar a elas algumas coisas sobre meditação. Meditação não é um condicionamento, porque não é uma doutrina. Meditação significa não ter um credo. Se você educa uma criança para ser cristã, estará transmitindo uma doutrina para ela. Estará forçando-a a acreditar em coisas que parecem absurdas. Você precisa dizer à criança que Jesus nasceu de uma mãe virgem. Isso se torna um preceito básico. Nesse momento, você está destruindo a inteligência natural da criança. Se ela não acreditar em você, você ficará zangado e, sendo mais forte, poderá punir a criança. Se ela acreditar em você, estará indo contra sua inteligência intrínseca. O que você diz parece absurdo para a criança, mas ela precisa concordar com você. Uma vez tendo concordado, começa a perder sua inteligência, começa a ficar mais burra. Se você ensinar uma criança a seguir os preceitos do islamismo, novamente você terá que lhe ensinar 1001 absurdos. O mesmo ocorre com o hinduísmo e todos os outros tipos de crenças, dogmas. Mas se você ensinar uma criança a meditar, não será uma doutrinação. Você não diz que ela precisa acreditar em nada,
Está apenas convidando-a para uma experiência de não pensamento. O não pensamento não é uma doutrina, é uma experiência. As crianças acabaram de vir do outro mundo, estavam próximas a Deus. Ainda lembram algo desse mistério, não o esqueceram completamente. Em algum momento irão esquecer, mas ainda tem a fragrância a seu redor. É por isso que todas as crianças parecem tão belas, tão graciosas. Você já viu alguma criança feia? Mais tarde, na vida, é difícil encontrar pessoas belas. O que acontece com essa beleza? Como ela desaparece? Que calamidade acontece durante o processo de crescimento que torna as pessoas feias? Elas começam a perder sua graciosidade no dia em que começam a perder sua inteligência. Começam a perder seu ritmo natural, sua elegância natural, e começam a aprender comportamentos plastificados. Não podem mais rir, chorar ou dançar espontaneamente. São forçadas para dentro de uma gaiola, uma camisa de força. São aprisionadas. As correntes que as prendem são sutis e não muito fáceis de perceber. São correntes feitas de pensamento, cristianismo, hinduísmo, islamismo. As crianças foram acorrentadas, mas não podem ver as correntes, então não podem lidar com elas. E sofrerão durante toda a sua vida. É uma prisão e tanto. Não é como colocar uma pessoa na cadeia, mas sim criar uma cadeia ao redor da pessoa. Aonde quer que ela vá, a cadeia estará junto. Ela pode ir até o Himalaia, sentar-se em uma caverna, ainda assim será um hindu, um cristão. E continuará com seus pensamentos. A meditação é uma forma de se aprofundar em si mesmo até o ponto em que não há mais pensamentos. Por isso, não é uma doutrinação. Na verdade, não está ensinando nada a você, apenas está tornando você mais alerta para a sua própria capacidade interna de ser sem pensar, de ser longe da mente. E o melhor momento é quando a criança ainda não foi corrompida. A mente é tagarela. Quando uma criança nasce, ela não tem uma mente. Não há tagarelice dentro dela. Leva de 3 a 4 anos para que a mente, que é apenas um biocomputador, comece a funcionar. A mente precisa ser alimentada com informações. É por isso que, se você tentar voltar no tempo através da memória, irá parar em algum momento em torno dos 3 ou 4 anos. Antes disso, está tudo em branco. Você estava lá, com certeza, e várias coisas aconteceram, vários incidentes, mas aparentemente os registros não foram gravados na memória, por isso você não pode se lembrar. A partir dos 3 ou 4 anos, contudo, as coisas começam a ficar mais claras. A mente obtém seus dados dos pais, da escola, de outras crianças, de vizinhos, de parentes, da sociedade como um todo. Há fontes em toda parte a seu redor. E você já deve ter visto crianças pequenas, quando começam a falar, repetindo várias vezes a mesma palavra. Quanto à felicidade, um novo mecanismo começou a funcionar dentro delas. Quando elas puderem formular frases, irão fazê-lo com grande alegria também, repetindo-as várias vezes. Quando começarem a fazer perguntas, farão perguntas sobre tudo e mais um pouco. Note que elas não estão interessadas em suas respostas. Observe uma criança fazendo perguntas. Ela está apenas se divertindo com o fato de poder fazer perguntas. Uma nova faculdade veio à tona dentro dela. É assim que a coleção começa. Depois a criança aprenderá a ler, e haverá mais palavras. E, em nossa sociedade, o silêncio não traz recompensas. As palavras pagam, por isso, quanto mais articulado você for, mais você irá ganhar. Quem são seus líderes? Quem são seus políticos? Quem são seus professores? Quem são seus padres, teólogos, filósofos? Condensados em uma única coisa, são pessoas muito articuladas. Sabem como usar as palavras de forma significativa, pungente, consistente, de forma que possam impressionar as pessoas.
Poucas vezes se fala a respeito do fato de nossa sociedade ser dominada por pessoas verbalmente articuladas. Algumas delas talvez não saibam nada, podem não ser sábias, podem não ser nem mesmo inteligentes, mas certamente sabem brincar com as palavras. É um jogo, e elas aprenderam a jogá-lo. O pagamento é feito de várias formas, com respeito, dinheiro ou poder. Todos tentam seguir o mesmo caminho, e a mente fica cheia de palavras e pensamentos. Você pode ligar ou desligar seu computador, mas não pode desligar sua mente. Não há um botão para isso. Não há qualquer referência de que Deus, ao criar o mundo, ao criar o homem, tenha feito um botão para a mente de forma que fosse possível desligá-la. Sem botão, portanto, ela permanece ativa, do nascimento até a morte. Algumas pessoas que compreendem o funcionamento dos computadores e da mente humana defendem uma tese muito estranha. Elas especulam que, se pudéssemos remover o cérebro de dentro da caixa craniana e mantê-lo vivo mecanicamente, ele continuaria tagarelando da mesma forma. O cérebro não se importaria com o fato de não estar mais conectado à pessoa que sofria com ele. Mesmo conectado a uma máquina, ainda sonharia, imaginaria, sentiria medo, faria projetos, teria esperanças, tentaria ser isso ou aquilo. E não teria a menor noção de que já não poderia fazer nada, pois a pessoa a qual ele estava ligado não estava mais lá. Na comunidade científica há quem considere um grande desperdício que a mente de um homem como Albert Einstein morra com ele. Se fosse possível implantar esse cérebro em outra pessoa, ela continuaria pensando a respeito da teoria da relatividade. E quem recebesse esse novo cérebro acordaria com os novos pensamentos e nova tagarelice sem suspeitar do que aconteceu. Essa tagarelice é nossa educação, e basicamente está errada porque ensina a você apenas metade do processo, como usar a mente. Não lhe ensina uma forma de pará-la a fim de que você possa relaxar, pois, mesmo quando você está dormindo, ela continua ativa. A mente não dorme. Trabalha durante 70, 80 anos, continuamente. O que estou tentando deixar claro é que, se pudermos nos educar, então há uma saída. Chama-se meditação. É possível colocar um botão na mente e desligá-la quando não é necessária. Isso ajuda de duas formas. Irá lhe trazer uma paz e um silêncio que você nunca conheceu antes, e irá lhe dar um conhecimento sobre si mesmo que, devido à tagarelice da mente, nunca foi possível atingir. Ela sempre o manteve ocupado. Além disso, trará repouso à própria mente. E se pudermos dar descanso à mente, ela poderá fazer as coisas de forma mais eficiente, mais inteligente. Você sai ganhando dos dois lados, tanto do lado da mente, quanto do lado do ser. Basta aprender a fazer a mente parar, a dizer para ela que basta, é hora de ela dormir enquanto você permanece acordado. Use a mente apenas quando necessário, e ela estará sempre fresca, jovem, cheia de energia. Tudo o que você disser será algo mais do que palavras vazias, estará cheio de vida, de autoridade, de verdade, sinceridade, e terá grande sentido. Talvez você use exatamente as mesmas palavras, mas a mente terá adquirido tanto poder, ao descansar, que cada palavra se tornará fogo e terá poder. Aquilo que conhecemos como carisma é simplesmente uma mente que sabe relaxar e coletar energia. Por isso, quando ela fala é poesia pura, é divino. Quando fala, não é necessário fornecer evidências ou demonstrar a lógica, apenas sua própria energia é suficiente para influenciar as pessoas. Talvez, pela primeira vez, eu esteja dizendo a você o que é o carisma, porque sei por experiência própria. Uma mente que trabalha dia e noite acaba se tornando fraca e sem brilho. Na melhor das hipóteses, consegue ser utilitária. Você vai comprar vegetais, isso é útil. Mas não há poder nessa mente cansada para nada além disso. Sendo assim, milhões de pessoas que poderiam ser carismáticas continuam pobres, banais,
sem qualquer autoridade ou poder. Se for possível, e eu afirmo que de fato é, colocar a mente em silêncio e usá-la apenas quando necessário, então ela estará presente com uma enorme força. Terá reunido tanta energia que cada palavra proferida irá diretamente para seu coração. As pessoas pensam que as mentes das personalidades carismáticas são hipnóticas, mas não é verdade. O que elas têm é um poder, um frescor. Para elas, é sempre primavera. Essa é a parte que diz respeito à mente. No que diz respeito ao ser, o silêncio abre um novo universo de eternidade, de imortalidade, de tudo aquilo que você pode pensar como sendo uma bênção, uma graça. Por isso é que insisto em dizer que a meditação é a religião essencial, a única religião. Nada mais é necessário. Todo o resto consiste em rituais que não são essenciais. A meditação é a essência pura. Não é possível remover nada dela. Ela lhe traz o melhor dos dois mundos. Ela lhe dá um outro mundo, o divino, e lhe dá também esse mundo terreno. Através da meditação, você não é mais pobre, tem uma riqueza enorme, que não é feita de dinheiro. Há muitos tipos de riqueza, e o homem que é rico por causa do dinheiro está no ponto mais baixo da escala, se falarmos em termos das categorias de riqueza. Deixe-me colocar as coisas dessa forma: um milionário é o mais pobre dos homens ricos. Quando observado do ponto de vista dos pobres, ele é o mais rico dos homens pobres. Mas, quando observado do ponto de vista de um artista criativo, de um dançarino, de um músico, de um cientista, ele é o mais pobre dos homens ricos. E, no que diz respeito ao mundo dos iluminados, ele nem mesmo pode ser chamado de rico. A meditação, no final das contas, irá torná-lo rico, de forma absoluta, ao lhe dar o mundo de seu ser interior, e também rico, de forma relativa, pois irá libertar os poderes da mente para qualquer talento que você possa ter. Minha própria experiência mostra que todos nasceram com algum dom e, a menos que esse talento seja vivenciado ao máximo, algo ficará faltando nessa vida. A pessoa continuará sentindo que, de alguma forma, algo que deveria estar presente não está. Dê um descanso à sua mente, ela precisa disso. E é tão simples, basta colocar-se de fora, tornar-se uma testemunha. Lentamente, aos poucos, a mente aprenderá a ficar em silêncio. Uma vez que a mente tenha aprendido que o silêncio a torna mais forte, suas palavras não mais serão meras palavras. Terão um valor, uma riqueza e uma qualidade que nunca antes tiveram. Serão diretas como uma flecha. Ultrapassarão as barreiras da lógica e irão direto ao coração. Nesse momento, a mente será uma boa serva, com enorme poder, nas mãos do silêncio. Nesse momento, o ser será o mestre, e o mestre poderá usar a mente quando for necessário e desligá-la quando não for. A mente é um fenômeno social. A mente só pode existir em sociedade. Ela é um fenômeno social, pois necessita da presença de outras pessoas. Você não pode sentir raiva quando está sozinho ou, se isso acontecer, se sentirá tolo. Você não pode ficar triste quando está sozinho, pois não há desculpa para tal. Também não pode se tornar violento, é necessário que haja mais alguém por perto. Você não pode falar, não pode continuar tagarelando. Não pode usar a mente, ela não pode funcionar, e quando a mente não pode funcionar, ela se torna ansiosa e preocupada. Ela precisa funcionar, precisa de alguém com quem se comunicar. A mente é um fenômeno social, um subproduto da sociedade. Não apenas da sociedade moderna, mas de qualquer sociedade. Mesmo nos tempos ancestrais, quando alguém ia caçar sozinho na floresta, essa pessoa ficava ansiosa, ficava deprimida no começo. A diferença não está na mente, a diferença está no grau de paciência. A mente permanece a mesma, seja ela moderna ou antiga, mas nos velhos tempos as pessoas eram mais pacientes, podiam esperar. Hoje você não sabe mais ser paciente, e aí está o problema.
Nos velhos tempos, no mundo antigo, especialmente no Oriente não havia consciência do tempo. É por isso que os relógios não foram inventados no Oriente. Poderiam ter sido inventados na China, talvez, mas eles não estavam interessados no tempo. A mente moderna se interessa em demasia pelo tempo. Por quê? Isto é parte da influência cristã no mundo. Com o cristianismo e o islamismo, a consciência do tempo passou a fazer parte do mundo. Há razões para tal. No pensamento cristão, acredita-se que haja apenas uma vida. É contrema a primeira e a última. Se você morrer, não terá mais tempo, então todo o tempo que você tem são 70 ou 80 anos, talvez. Por isso há tanta pressa no ocidente. Todos correm porque a vida está se esvaindo. A cada momento seu tempo de vida restante diminui. O tempo está passando e você está morrendo. Tantos desejos para realizar e tão pouco tempo para realizá-los. Isso obviamente gera ansiedade. No Oriente, por outro lado, sempre se acreditou que a vida seja eterna. Assim sendo, o tempo não importa, não há pressa, pois você passará por aqui muitas vezes. Já esteve aqui milhões de vezes e voltará milhões de outras vezes. Esta não é a primeira nem a última vida, apenas mais uma dentro de uma longa cadeia, e você está sempre no meio, pois não há início nem final. Por que, então, ter pressa? Há tempo suficiente para tudo. Em uma das escrituras tibetanas está escrito que, mesmo se você tiver que correr, deve fazê-lo devagar. Se você correr, jamais atingirá lugar algum. Perceba o aparente paradoxo. Sente-se você atingirá seu objetivo, mas, se correr, não chegará a lugar algum. Nessa cadeia eterna, de milhões de vidas, há sempre tempo suficiente. A paciência, então, se torna possível. Mas no Ocidente, como há apenas uma vida, a cada momento um pouco dessa vida vai se transformando em morte. Há uma perda constante, nada é realizado, nenhum desejo é satisfeito, tudo está incompleto. Como você pode ser paciente? Como esperar? Tornou-se impossível esperar. Com essa ideia de uma única vida, junto com outra ideia, a do tempo linear, o pensamento cristão criou uma forte ansiedade dentro da mente. E agora esse pensamento tornou-se uma influência global. O pensamento cristão diz que o tempo não se move em círculos, mas sim em linha reta. Nada se repetirá, então tudo é único. Todo e qualquer evento irá ocorrer uma única vez em toda a eternidade, não se repetirá jamais. Não é um círculo, não é como uma roda em movimento, na qual um aro irá girar várias vezes. No Oriente, o tempo é um conceito circular, como as estações se movendo em um círculo. Se o verão chega agora, então chegará sempre. Sempre foi assim e assim será para sempre. Este conceito oriental está mais próximo da verdade. A Terra se move em um círculo, o Sol se move em um círculo, as estrelas se movem em um círculo e a vida também. Todo o movimento é circular, e o tempo não pode ser uma exceção. Se o tempo se mover, irá fazê-lo de forma circular. O conceito linear de tempo está absolutamente errado. É por isso que, no Oriente, nunca nos interessamos muito por história. Estivemos interessados pelos mitos, mas não pela história. Foi o Ocidente que introduziu a história no mundo. É por isso que Jesus tornou-se o centro da história, o início do calendário. Medimos o tempo com a ideia de antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo tornou-se o centro de toda a história, a primeira pessoa histórica. Buda não é histórico, nem Krishna. Não é possível ter certeza sobre o nascimento de Krishna, se ele existiu de fato ou não, se foi apenas uma história ou se houve fatos históricos. Ninguém nunca se preocupou com isso no Oriente. Dizem simplesmente que todas as coisas são histórias, que já foram contadas muitas vezes e serão contadas de novo. Não é preciso, então, preocupar-se com os fatos, pois os fatos são repetitivos. É melhor preocupar-se com o tema. Caso contrário,
Coisas importantes podem passar despercebidas. Disse que, antes do nascimento de Rama, um dos avatares da Índia, Valmiki, escreveu sua história. Antes mesmo que ele nascesse. Isso é impossível. Como alguém pode escrever sobre alguém que ainda não